Boa noite a todos, tá? Obrigada, Zilda, pela prece. Que Jesus nos abençoe a todos, continue te abençoando. Eu peço sempre para me mandar a mensagenzinha dizendo se eu tô ao vivo, porque eu tenho um probleminha com o Facebook, tá, gente? Vamos lá. O capítulo de hoje, do estudo de hoje, é o livro dos Espíritos, parte 4, parte quarta das Esperanças e Consolações, capítulo 2 das Penas e Gozos. O subtítulo é Arrependimento e Expiações. É questão 101 e 102, tá? Que Jesus nos proteja, nos guie, para que eu possa, melhor maneira possível, transmitir esses ensinamentos, né, que não são nossos, Kardec, que são respostas dos guias espirituais a Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Eu vou voltar a uma questão anterior, porque eu achei importante, porque ela, a 101 e a 102, ela complementa o assunto, tá, gente? Então eu vou ler, vocês me perdoem, eu vou ler. Na questão 1000, a pergunta que Kardec faz é a seguinte: já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Os espíritos respondem o seguinte: sim, reparando-as. Mas não creias que as resgateis mediante algumas privações pueris, ou distribuindo em esmolas o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisar. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportando durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que serve para a sua justificação que restitua depois de morrer os bens mal adquiridos, quando se lhe tornaram inúteis e deles tirou todo proveito? De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis, de algumas superfluidades, se permanece integral o dano que causou a outro? De que lhe serve finalmente humilhar-se diante de Deus, se perante os homens conserva o seu orgulho? Vocês vão entender por que entrando na questão de hoje, que é a 1001, foi importante eu ler essa questão anterior. Vou à pergunta de hoje. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos benfeitores: nenhum mérito haverá em assegurarmos para, depois de nossa morte, emprego útil aos bens que possuímos? Vou repetir a pergunta. Nenhum mérito haverá em assegurarmos para depois de nossa morte emprego útil aos bens que possuímos? A resposta é o seguinte, depois a gente vai comentar. Nenhum mérito não é o termo, tá? Isso sempre é melhor do que nada. Quer dizer, nenhum mérito haverá em assegurarmos depois da morte emprego útil aos bens que possuímos? Aí ele responde: nenhum mérito não é o termo. Isso sempre é melhor do que nada. A desgraça, porém, é que aquele que só depois de morto dá é quase sempre mais egoísta do que generoso. Quer ter o fruto do bem sem o trabalho de praticá-lo. Duplo proveito tira aquele que, em vida, se priva de alguma coisa, o mérito do sacrifício e o prazer de ver felizes os que lhes devem a felicidade. Mas lá está o egoísmo a dizer-lhe:
O que dás, tiras aos teus gozos. E como o egoísta fala mais alto do que o desinteresse e a caridade, o homem guarda o que possui, pretextando suas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Quer dizer, quanto mais rico, quanto mais poder aquisitivo material o homem possui, ele pensa somente nos títulos que tem. Ele pensa, nós somos tão egoístas que nós não vemos, às vezes, nem aqueles necessitados que estão próximos de nós. Tá? Isso que ele quer dizer. Ele só pensa nas necessidades pessoais e as exigências de sua posição. Lastimai aquele que desconhece o prazer de dar. Acha-se verdadeiramente privado de um dos mais puros e suaves gozos, submetendo à prova da riqueza, tão escorregadia e perigosa para o seu futuro, ouve Deus por bem conceder-lhe uma compensação, a ventura da generosidade de já neste mundo poder gozar. Interessante. Deus nos dá, vamos dizer assim, a prova da riqueza, porque a prova da riqueza é uma das provas mais difíceis que nós humanos, materialistas que somos ainda, temos digamos, a prova é uma das piores provas. Todo mundo quer ser rico, tá? Mas ninguém pensa que ser rico, quando Deus nos dá a possibilidade de obter, bens materiais, quanto mais nós acumulamos, mais responsabilidades nós temos perante Deus. Porque aquele tal negócio, o que Deus dá, Deus tira. Se você é merecedor da confiança de Deus para ter bens materiais, muito, 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 é porque Deus vai colocar à sua volta espíritos necessitados, quer sejam os seus empregados. Você vai ter a responsabilidade de... como é que se diz? Você vai ter a responsabilidade de fazer com que aquele empregado e sua família progrida. Quer dizer, tudo que há ao seu redor é de responsabilidade tua. E a generosidade está aí, em dar, em dividir. Quanto mais nós dividimos, mais nós recebemos de volta, de Deus principalmente, os gozos, vamos dizer assim, terrestres, né? Então tá. Ele manda a gente ver a questão 814. Ver questão 814. A questão 814, voltando lá atrás, fala sobre a desigualdade das aptidões. A pergunta é a seguinte: por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? A resposta é o seguinte: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá mais aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que não faz, o outro faz. E é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na maioria criados antes dos vossos, venham habitar aqui para vos dar exemplo. É aquela frase: os que mais têm ajudam os que menos têm. Isso cabe também àqueles que possuem muito e não distribui ao seu irmão. Não divide, não ajuda.
tá? Esse egoísmo que nós ainda possuímos, para os espíritos superiores e para aqueles que conseguiram intelectualmente, que ele fala aqui, e materialmente, tá? Usando o seu livre-arbítrio, aqueles que conseguem, eles até vêm até nós, reencarnam junto conosco, aqui nesse planeta nosso, que ainda é abaixo do deles, para quê? Para nos ensinar essa máxima das leis de Deus. Que se nós não dividirmos, se nós não nos ocuparmos com o próximo, nós vamos continuar na mesma. E o que diz a pergunta lá em cima? Não adianta eu esperar para pensar em dividir o que eu angariei depois que eu morro. Tá? Um emprego, vamos ler aqui, um emprego útil dos bens. O egoísmo faz o rico prender em suas mãos a fortuna, sem que os outros possam se beneficiar dela. Somente na hora da morte é que às vezes ele se lembra de deixar algo para este ou para aquele, a fim de ganhar algum mérito no plano espiritual. Não vai adiantar. Tá certo, na hora da morte ele se arrepende, porque ele sabe que ele vai passar para o outro lado? Sim, é útil? É. Mas existe uma tríade que nós estudamos na casa espírita, que Kardec nos ensina, auxiliado pelos espíritos superiores. Qual é essa tríade? Arrependimento, tá? Expiação e depois reparação. Quem se arrepende já deu o primeiro passo. Agora ele tem que pensar que não é porque ele está na hora da morte e que ele se arrepende e que ele podia ter dividido entre aqueles que necessitavam um empregado, ou os membros de sua família, ou empregados, ou seja lá o que for. Que eu não conheço muito o mundo dos ricos, mas é mais ou menos isso. Ele podia ter ajudado mais, ter dividido mais o que ele angariou durante a vida, para na hora da morte não ter arrependimento. Porque na hora da morte a gente pensa em tudo que ficou para trás. Dizem que na hora da morte é como se passasse um filme da nossa vida na nossa mente. E é nessa hora que a gente se arrepende, tá? E isso não deixa de servir. Muito pior é esquecer o arrependimento. Contudo, o fato pode se prender à certeza de que não se podem atravessar os portais do túmulo com dinheiro nas mãos. E é isso que essa pessoa que angariou bem, egoisticamente, prendeu em suas mãos. Mas quando chega a hora da morte, que a morte é esse ir e vir, como eu falei no outro estudo, é inevitável. Às vezes a gente não tem certeza se a gente vai nascer. Mas morrer, nós temos certeza que isso vai acontecer. É a lei natural da vida. Nós temos corpos físicos. Um dia isso aqui vai embora, vai se deteriorar. Né? Ou por anos, ou seja lá como for. Mas vou ter que entrar nos portais de outro mundo. Todos nós vamos passar por isso. E nós temos que ter consciência de que nós não vamos levar o nosso dinheiro no bolso. Tá? Se a fortuna for colocada em tuas mãos, não ouvides seu emprego, certamente que para o teu benefício e para a tua família. Contudo, o teu próximo também é tua família, e disto não te deves esquecer ainda em vida. Tá? Não deixes que a morte chegue e cerre teus olhos sem que uses do teu tesouro para enxugar lágrimas, para vestir os nus, mas matar a fome dos que padecem desta necessidade. É esse conceito de riqueza que Deus nos dá. Mas ele também nos dá o livre-arbítrio para agir com ela da maneira que nos aprouver. Só que Deus dá, Deus tira. Nessa encarnação eu tenho muitos bens materiais. Não fiz bom uso dele, na próxima eu vou vir exatamente na posição contrária. Tá? Vê as crianças e igualmente os velhos nas suas carências e ampara-os com o que estiver ao teu alcance.
E para que não, olha só, isso está em Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E para que não me ensoberbece com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Quer dizer, Deus nos dá, mas também nos dá com que função? Para que possamos distribuir entre os nossos necessitados. É o que ele fala aqui em Coríntios. Também me pôs um espinho na carne. O que foi? Um freio. Tá? Para que não me exalte. Tá? Para que não fique orgulhoso daquilo que eu tenho e, consequentemente, seja egoísta naquilo que Deus me deu. É de nosso dever compreender em espírito e verdade essa revelação. No caso do mundo, essa revelação são os bens materiais, e não deve quem a tem sem exaltar. Para tanto, pode o mundo espiritual colocar nas vidas que possuem o ouro em abundância um mensageiro de Satanás, se não fizer bom uso dos bens que se encontram em suas mãos. Tá, gente? Agora, antes que a morte te chame para a realidade, use com sabedoria teus bens terrenos e mesmo os espirituais. Não deixeis estagnar nada nos teus bolsos nem no teu coração, porque tudo vê bem pertence a Deus, e assim como Ele deu, Ele pode tirar quando achar conveniente. O mérito da criatura é proporcional aos sentimentos que lhes inspiram a alma. Busca, seja qual for a tua posição no mundo, a Jesus, que Ele, o sábio dos sábios, te orientará sobre como deves proceder com os teus bens da terra e da alma. Circula teus valores, pois que eles, parados, estragam tua própria vida. Olha só que frase interessante. Circula teus valores, pois que eles, parados, estragam tua própria vida. Tudo aquilo que eu guardo, tá? Egoisticamente, vai estragar a minha vida como? Meu coração. Porque a chaga do mundo, gente, é o orgulho e o egoísmo. O egoísmo, então, nós chegamos do outro lado da vida, quando nós chegamos nos braços da morte, digamos assim, entre aspas, é que nós caímos em si. Meu Deus, o que eu fiz dessa minha vida inteira? Tá? O condicionamento do homem é guardar para o amanhã, sendo que ainda não percebeu que nada é de ninguém. Tudo foi colocado nas mãos para circular, beneficiando a todos. Tudo pertence a Deus e Ele sabe como usar para a paz e felicidade dos teus filhos de coração. Não podes desconhecer o prazer de doar. Aprende a distribuir com critério o que a vida dar-te-á, aquela paz de consciência que somente os justos possuem. Não quer dizer que eu vou distribuir a riqueza que eu tenho em favor de todos os necessitados, não. Não é isso que ele está dizendo. Tá? Eu tenho que, quanto mais subir materialmente, intelectualmente, ter conhecimento intelectual, tudo isso ajudando ao meu próximo. E quanto mais eu dou isso de mim, mais eu ajudo a todos, familiares, amigos, ou pessoas que eu nem conheço, que é a caridade. Tá? Por isso que aquela frase, sem a caridade não há salvação. Tá? Então, não podes nesse mundo gozar de algumas restas na felicidade futura se compreenderem e praticar, sem compreenderes e praticar o amor na feição da caridade salvadora. Foi-nos dado a inteligência, acompanhando a força do raciocínio, para compreendermos a diretriz do Mestre, no desejo de ser útil à humanidade. Tá?
Quanto mais formos útil, quanto mais Deus nos dá a riqueza para sermos útil à humanidade, melhor quando chegarmos às portas do outro mundo, melhor vamos ser recebidos pelos aqueles que nós ajudamos. Já pensou as orações aqui de quem está encarnado por aquele que foi embora, que o Papai do Céu levou? Tá? Chegou a hora dele. Se ele me fez um bem enorme. E lá do outro lado, quantos estarão esperando por ele ter ajudado? Tá? Mesmo ele tendo muitos pecados. Né? Deus sabe o que há no coração de cada um de nós. O que importa lá não é a minha aparência física, é o que eu tenho dentro do meu coração, é o amor que eu pratiquei aqui em vida. Vamos lá. Questão 102, senão não vai dar tempo. Que deve fazer aquele que, em artigo da morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de repará-las? Claro, não tem mais, estão às portas da morte. Que deve fazer aquele que, em artigo de morte, reconhece suas faltas quando já não tem tempo de repará-la? Basta-lhe, nesse caso, arrepender-se? A resposta dos espíritos: o arrependimento se lhe apressa à reabilitação. Foi o primeiro passo. Ele se arrependeu, graças a Deus. Pior é aquele que vai para o outro lado, continua egoísta, continua orgulhoso e, como a gente vê em muitos romances por aí, até ensinamentos de Kardec mesmo no Livro dos Espíritos, vem assombrar aqueles que estão disputando o que ele deixou. Tá? Então, o arrependimento lhe apressa a reabilitação, mas não o absolve. Diante dele não se desdobra o futuro que jamais se lhe tranca. Tá? É aquele tal negócio que eu falei para vocês no início. Existe, eu falo de tríade da salvação, digamos aqui, até escrevi aqui para não esquecer. Arrependimento, ótimo, se arrependeu, primeiro passo que ele deu. Tá? Expiação. Por que logo seguir a expiação? Porque arrependimento, a gente se arrepende, mas a gente não volta lá atrás para zerar nossas faltas com aqueles que prejudicamos. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter que expiar sofrendo. Expiação é o quê? Sofrimento. Sofrendo aquilo que nós provocamos. Não aquela mesma situação, não. Que talvez aquela situação não nos doa no coração, nem na nossa mente, como fez doer o nosso irmão. Esse sofrimento tem que ser baseado naquela falta praticada. Se eu vou sofrer mais ou não, isso não importa a Deus. Porque o sofrimento não só é Deus que nos impõe, somos nós, lei de causa e efeito, somos nós que temos que expiar aquilo que nós causamos anteriormente. Tá? E depois de expiarmos com sucesso, nós temos que reparar a falta praticada. Então, qual é a tríade? Arrependimento, expiação, reparação. Tá? Não basta somente nos arrependermos das faltas cometidas no dia a dia. Necessário se faz que busquemos repará-las com a modificação de nossos hábitos e vícios, por vezes incontáveis. No entanto, o arrependimento abre as portas para adentrar no coração a luz da moral e conduta reta. Já é o primeiro passo. É como nos diz o Livro dos Espíritos, o arrependimento apressa a reabilitação. Quando nós nos arrependemos, pela primeira vez, nós criamos consciência que praticamos o mal. Porque se nós não tivermos essa consciência, nós não vamos nos arrepender. Arrepender de quê? Não fiz nada. Não é assim? Tá? Então, vamos lá. E isso já é um grande passo para a nossa paz espiritual. No caso, a doutrina espírita, sendo uma filosofia de vida para as criaturas, nos mostra caminhos mais seguros de nos reabilitarmos, mostrando Jesus
com a personificação do amor verdadeiro, caminho que nos leva à libertação espiritual. Desculpa. O arrependimento apressa a libertação, mas não absolve o infrator. Aí entra o nosso trabalho de análise, de mudança de comportamento ante a vida e diante de Deus, que sempre nos dá inspiração para a paz da nossa consciência. Quanto mais eu tenho consciência de que errei, mais me arrependo e mais peço a Deus, né, mudo minha condição moral perante Deus e mais peço a Deus para, como é que se diz? Para, meu Deus, me enrolei, desculpa. Peço a Deus para que eu possa refazer as minhas faltas. Voltar naquilo, eu talvez reencarnar de novo para poder passar pela expiação, para poder eu me mostrar a mim mesmo em primeiro lugar, me perdoar, tá? O perdão tem que partir primeiro de nós, para depois pedir a Deus perdão daquilo que eu pratiquei, tá? Vamos lá. Comportamento ante a vida e diante de Deus, que sempre nos dá inspiração para a paz da nossa consciência. Pode parecer que estamos... pode parecer até que estamos em demasia, escrevendo coisas bobas, mas não é. A nossa intenção, se não alertar teu entendimento sobre as possíveis quedas nos roteiros que deve seguir. Ele pede para a gente ter coragem, energia tocante à nossa recuperação. Porque isso requer tempo e tem que ter coragem. Muitos de nós estamos lá no mundo espiritual arrependidos das faltas praticadas e não temos coragem de assumir isso e reencarnar. Porque sabemos que as expiações serão brabas, dependendo daquilo que eu pratiquei. É por isso que tem aqueles espíritos que estão mais adiantados, que vêm até nós nos ajudar, nos ensinar. Por quê? Não, mas, por que eles vêm nos ajudar? Sim, eles já passaram por isso também. Só que eles se adiantaram mais depressa do que nós. É como diz aquela pergunta lá, 814. Todos nós somos criados iguais. Uns se adiantam mais rapidamente que outros, porque nós somos teimosos, tá? Os que conseguiram entender as faltas praticadas mais rapidamente, principalmente nessas questões de hoje, sobre a riqueza, sobre o poder aquisitivo, e quando chega na porta da morte se arrepende. Por quê? Porque ele não vai levar nada com ele. Mas ele só tem consciência disso quando está lá nas portas da morte. Não tem jeito. O arrependimento é a luz que a vida sente em nossos corações, para que tenhamos coragem e esperança. Os benfeitores espirituais estão nos acompanhando sempre de perto, mais do que pensamos. Eles trabalham em silêncio, tá? Nos ajudando sem alarde, pois a caridade assim pede, para que seja feito o bem sem ostentação. Por fim, como sempre, devemos acreditar no Criador, sempre. A fé é indispensável, tá? O que ele fez se encontra enraizado em nossos corações dentro da eternidade. Nós somos filhos dele, criações dele. Todos nascemos simples e ignorantes. Vamos angariando aprendizado de pouco a pouco. Uns conseguem absorver esses aprendizados mais rapidamente, outros demoram milênios. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ação de graças, nada é recusável. Está em Timóteo, capítulo 4, versículo 4.
Quando recusamos, é que nos falta compreensão e, por vezes, torcemos as leis eternas e benfeitores que somente nos ajudam a entender a verdade. Quando não aceitamos a lei de amor, ela nos fere por justiça para mostrar-nos o caminho certo. Daí nasce o arrependimento que nos dá força para a retificação, de morto a palmilharmos o caminho em direção à luz. Tá? Se já te arrependeste das tuas faltas, ele diz assim, segue em frente reparando-te e deixa que o arrependimento atinja as suas fibras mais íntimas do coração. Porque se for um arrependimento só da boca para fora, não vai adiantar de nada. Primeiro que na espiritualidade a gente não consegue mentir. Pelo contrário, a gente se arrepende, a gente se envergonha. Porque tudo lá é claro. Os espíritos se reconhecem entre si. Quando eu passar para o outro lado, o que eu, por acaso, eu consiga esconder aqui no corpo físico, lá do outro lado vai ser mostrado. Ah, eles vão mostrar. Não, eu mesma. Porque está tudo gravado no meu perispírito. Tudo que eu sou, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nessas encarnações anteriores que eu tive, tudo que eu causei de bem e de mal, tudo que eu já reparei, tudo que eu ainda vou reparar no futuro, está tudo lá, como se fosse um livro aberto. Então, se arrepender de boca para fora, por se arrepender, não adianta. Tem que ser um arrependimento do fundo do nosso coração, assim como o perdão. O perdão tem que ser um perdão sentido. Porque se for um perdão de boca para fora, não adianta de nada. Tá? Comparando-se um ao outro, esses caminhos, esses paralelos que a vida oferece, de maneira que esses dois fios de luz, o arrependimento e a reparação, acendem as claridades da tua intimidade para sempre. O arrependimento nos acorda depois que acordamos para Jesus. Ele desaparece, o arrependimento, por não termos mais necessidade da sua presença em nossos corações. Se nós caminharmos, gente, já passei do tempo, se nós caminharmos conforme o Evangelho, tá, essa boa nova que Jesus veio nos ensinar, caminharmos nessa direção, o arrependimento não vai nem mais existir em nossos corações. Lição recebida é adeus ao remorso para sempre. Tá? Então, minha gente, obrigado pela oportunidade e vamos terminando por aqui, que eu já extrapolei 2 minutos do nosso horário, e vamos à nossa prece. Vamos lá. Muito obrigado pela oportunidade, que Jesus nos abençoe a todos. Espero que essa noite tenha sido proveitosa para todos nós, para mim principalmente, né? Que estudamos. Vamos lá. Pai misericordioso, sabemos que és onipotente, onisciente e principalmente onipresente, sempre conosco. Sabes de todas as nossas faltas, de todas as nossas vontades de crescer, do nosso verdadeiro arrependimento daquilo tudo que causamos. Por isso, Senhor, pedimos a Jesus, nosso irmão, seu filho, nosso mestre, que possam olhar por nós. Essa pandemia, Senhor, que nós estamos passando hoje, essa falta de não podemos abraçar aqueles que amamos, nem aqueles que não amamos, não podemos nem cumprimentar. Mas sabemos que isso é um efeito de uma causa que nós mesmos, durante milênios, durante séculos, viemos à procura
desse final. Então nós somos a causa e o efeito está aí. Pedimos, Senhor, coragem para atravessar essa provação, essa expiação. Pedimos por esses irmãozinhos que estão hospitalizados por efeito desse vírus, às vezes nem isso, por mais males físicos mesmo. Pedimos por todos aqueles que estão nos hospitais em sofrimento. Pedimos pelos nossos lares, por aqueles que não têm um lar sobre suas cabeças. Com esse frio que está chegando, não tem nenhuma coberta para se cobrir. Pedimos, Senhor, aqueça-os em seu nome. Aqueça-os de coragem para enfrentar as suas provas, as suas expiações. Pedimos por todos os irmãos, por essa humanidade, porque o Senhor nos criou, o Senhor conhece o que necessitamos. Só o Senhor sabe a nossa verdade. Pedimos pelos nossos velhinhos que estão em sofrimento, pelas crianças abandonadas, pelos aqueles nossos irmãos que estão em desequilíbrio mental. Pedimos pelos aqueles nossos irmãos que estão presos nesses presídios nossos físicos e aqueles nossos irmãos também que estão presos na espiritualidade. Pedimos por todos, Senhor. Mas agradecemos porque sabemos que nossas preces serão ouvidas. O Senhor sabe de que precisamos, repito, de que até onde podemos alcançar. Que nosso estudo de hoje possa ter servido de ajuda àqueles que ainda o orgulho, o egoísmo estão presentes em seu coração. Que possamos doar, que a caridade se faça sempre com amor verdadeiro, sem querer nada em troca, para que possamos, no futuro, nessa transição que estamos passando, podemos todos nos tornarmos homens melhores. Que essa humanidade cresça e progrida para que o futuro seja melhor. Nós somos a base desse futuro e queremos ser melhor sempre. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Boa noite a todos. Muito obrigada.